aí chegou. Agora é hora de finalmente construir uma rotina aqui nessa casa. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos voltar com as leituras com tudo e sigo aqui compartilhando com vocês. Hoje eu tive um dia bem tranquilo, fui trabalhar, li só um pouquinho lá na hora do almoço, tava fazendo as minhas leituras comentadas de A Crítica da Razão Negra. E agora eu vou fazer um sprint de meia hora de leitura desse aqui, que eu já tô quase terminando. Acho que dá tempo de terminar ainda hoje. Eu acabei de ler esse livro aqui, Cidade de Muros, Teresa Caldeira. Eu comecei a ler esse livro, eu tava na graduação ainda. Então, esse é um livro que me acompanhou durante muitos anos. Eu acho que é importante colocar isso aqui pra vocês, para que vocês tenham noção de que alguns livros não vão ser lidos em alguns dias, semanas ou meses. Alguns livros precisam de todo um tempo, todo um espaço na sua vida para poder serem lidos completamente. Então, acho que foi muito bom não ter desistido de ler. Eu acho que esse livro facilmente poderia ser 3 livros separados. Existe uma primeira parte que ela faz uma análise bem minuciosa de dados de várias fontes para falar sobre como o crime era praticado no Brasil, né, nas cidades. Mostra bastante como o crime violento foi crescendo ao longo do tempo, mas também mostra como o crime contra a propriedade privada é um dos maiores motores para a criação da narrativa do medo do crime das grandes cidades, né? E como que isso foi usado para criar cidades segregadas, para aumentar os métodos de separação entre diferentes classes sociais, mesmo numa cidade em que você está tão perto daquele que é tão diferente de você, né, como São Paulo, que é o caso que ela estuda. E aí a gente tem uma segunda parte que é muito interessante, foi a parte que mais foi usada assim, no curso de geografia que eu fiz, que é a parte em que ela faz uma análise de toda a construção da cidade de São Paulo. Então ela vai desde o momento em que existe um centro, que é o centro histórico, né? O centro velho, o centro expandido, vai se criando uma periferia na cidade, né? Ausente de qualquer aparato de saneamento, de qualquer estrutura, onde as pessoas vão sendo jogadas, né, para fora das bordas da cidade. E elas vão construindo seus próprios lares, elas vão atraindo a infraestrutura e não o contrário. E aí, depois de um certo tempo, essa grande periferia, ela também começa a se transformar. Então, hoje em dia, falar sobre centro e periferia, falar que você é da periferia, falar que você é do centro, não significa a mesma coisa do que significou lá nos anos 70. Porque hoje em dia, a periferia não necessariamente é um lugar abandonado. Não necessariamente é um lugar onde tem pouco trabalho, onde tem pouca estrutura, onde tem a maior parte da população trabalhadora. Isso não é mais uma verdade, porque essas regiões elas foram sendo transformadas e regiões que eram abandonadas há algumas décadas atrás, hoje em dia já são regiões de classe média, né? Então é muito interessante olhar essa análise e complexificar um pouco mais o meu olhar diante dessa narrativa, desse discurso centro-periferia, né? Não é mais sobre riqueza e pobreza, tem outros elementos aí já agindo. Por último, ela faz uma análise sobre a questão dos direitos humanos, né? Porque ela fala muito sobre violência, né, aqui nesse livro. E ela quer fazer uma discussão rápida, é uma parte não muito longa do livro, em que ela vai tentar explicar por que as pessoas são tão contra os direitos humanos aqui no Brasil, né? Como que essa narrativa fica tão forte, né, de que os direitos humanos são direitos, são privilégios, né? Por que as pessoas acham que os direitos humanos vão favorecer os criminosos em prol da sua própria desgraça? Então ela faz um pouco dessa discussão. É interessante, eu acho que ela estigmatiza um pouco algumas coisas no finalzinho. Claro que sempre tem uma ideia ou outra que a gente realmente vai criticar no autor. Esse livro é muito grande, ele é muito robusto. Olha como a letra é pequenininha. Então assim, ele é muito conteudista, muito. Não tem como concordar com 100% das ideias do autor, né? Mas eu indico demais. Ele transformou a minha vida, transformou a minha forma de enxergar São Paulo, transformou a minha forma de enxergar a convivência em sociedade, os espaços que eu habito,
as formas de separação que os ricos criam para não ter que se encontrar, para não ter que conviver com aqueles que estão para fora das suas bolhas sociais. Tudo isso fica muito mais claro, muito mais nítido, sem deixar de ser complexo depois de ter lido esse livro. Então eu indico demais, demais, demais. E aí, sem querer me estender demais nesse assunto, queria só fazer uma crítica final, né? Uma parte que eu não gostei muito do livro. No finalzinho, ela vai falar, para poder falar sobre por que os direitos humanos são tão criticados no Brasil, por que é tão fácil a população adotar a narrativa que interfere no corpo do outro, que modifica o corpo do outro, né? Por que isso é tão fácil aqui no Brasil? E ela fala um pouco sobre uma noção de corpo incircunscrito. E ela vai dizer aqui, vai explicar, vai trazer um monte de filósofo para dizer que o corpo no Brasil é incircunscrito, ou seja, os direitos universais, eles não são garantidos aos corpos de forma que exista um limite de onde você pode avançar enquanto sociedade diante de um corpo, né? E aí ela fala que isso acontece aqui no Brasil e dá alguns exemplos. Ela fala sobre o excesso de cirurgias cesarianas que acontecem, né? Então existe um processo social de invasão ao corpo feminino, né? De estimular uma modificação brusca e irreversível no corpo feminino. Fala também sobre a prática de bater em crianças, né? De punir fisicamente os filhos, né? E as crianças em geral, como que isso se configura como uma forma de interferir no corpo, né? É uma barreira que não existe diante dessa relação hierárquica, né, do pai com seus filhos. E ela também dá um exemplo do carnaval. É um exemplo super jogado, ela não explica direito o que ela quer dizer com aquilo, mas para ela o ambiente do carnaval é um ambiente de perigo, violência, e é um ambiente onde os corpos estão incircunscritos, ou seja, eles estão vulneráveis, digamos assim, né? Eu acho que a ideia de vulnerabilidade fica bem clara aqui. E ela não aprofunda a ideia, né? Ela só menciona que o carnaval é um desses símbolos do Brasil que reproduz a sensualidade e que dessa forma é um exemplo que pode ser citado para pensar que o corpo brasileiro, né, o corpo da sociedade brasileira é um corpo incircunscrito, ele não é dotado de barreiras que impeçam a sua invasão. E por isso fica tão fácil encontrar pessoas que acham que é tranquilo ter pena de morte, que é tranquilo você mutilar alguém como forma de punição, que é tranquilo torturar em busca de informações, em casos de crimes e tudo mais. E aí eu achei que ela foi muito mal nessa parte, porque ela demonstrou claramente que ela não sabe o que é o carnaval, né? Tanto que ela nem explicou, ela nem se deu o trabalho de dar mais detalhes. E acho que também existe uma abordagem que faz um juízo de valor. Por mais que ela tente colocar como não, ela faz ali um juízo de valor como o corpo circunscrito, que é esse corpo europeu, o corpo que deixou o carnaval para trás, né? Que com o advento da modernidade trouxe novos valores, reorganizou a sociedade de acordo com outros valores. É o corpo circunscrito, é o corpo que tem os seus direitos e suas barreiras garantidas, mesmo que de forma bastante machista, como ela coloca, né? Porque é um corpo que tem que se cobrir, é um corpo que tem que se conter. Mas isso tá lá. E aí isso não tá aqui na realidade brasileira. É o corpo vulnerável, é o corpo que a sociedade pode invadir e pode ditar o que pode ser feito com esse corpo a todo momento. E aí ela coloca o carnaval nesse balaio. E aí, gente, vocês me conhecem, sabem aqui como é que é meu vlog. É claro que eu não ia deixar passar isso, porque não faz o menor sentido e demonstra que ela realmente não sabe o que ela tá falando. Mas, enfim, acho que é importante deixar essa crítica aqui. Gente, minha próxima leitura é Professor, do Cristóvão Teza, acho que é assim que fala. Ele é o autor de O Filho Eterno, que é um livro que eu vi em algum momento que ele é vencedor
de vários prêmios, na real, mas eu acho que ele é vencedor do prêmio Jabuti. Uma vez eu pesquisei vários livros vencedores do prêmio Jabuti pra pôr na minha lista, e ele estava lá. Aí, como esse livro estava com preço bom, eu peguei ele. Vamos ver se o autor mandou bem nesse título também. E aí, meus amores, como vocês estão? Bom, hoje é quarta-feira já, é o primeiro ensaio do ano da bateria, só essa semana que vai ser na quarta-feira, então daqui a pouco eu tô colando lá pra ter o meu primeiro ensaio. Fui trabalhar e quando eu voltei caiu um pé da água, ainda tá caindo na verdade, mas como eu moro perto, pelo menos eu me molhei pouco. Agora, entre um compromisso e outro, eu vou pegar o livro do Cristóvão Tesa. Isso mesmo, Cristóvão Tesa, que eu tô lendo. Vou fazer um sprint de leitura de mais ou menos 1 hora e vou adiantar um pouquinho essa leitura, porque depois tem esse compromisso, né? Mas eu acho que dá tempo de ler bastante. Sabe, gente, ontem eu tomei uma decisão. Eu quero introduzir 3 pequenos hábitos no meu ano de 2026. São pequenas coisas que eu gosto muito de fazer e são coisas que eu já fiz no passado e eu vi que me trouxeram um resultado muito positivo, sabe? E aí, o que eu tenho pensado? Pra você criar um hábito, existe esse primeiro momento, que é um momento um pouco mais rígido, porque aquilo não existia na sua vida ainda, então você tem que fazer um esforço para adicionar aquilo até que fique natural. Mas a ideia não é ser rígida com o hábito a longo prazo, porque na minha cabeça não tem porquê eu colocar uma coisa na minha vida que vai me tornar refém dela depois. Então a minha ideia é passar por 21 dias, onde eu vou fazer o máximo esforço para poder fazer essas 3 coisas todos os dias, e a partir desses 21 dias eu consigo ter um pouco mais de maleabilidade em como eu vou fazer, tá? Esses 3 hábitos são 10 minutinhos de yoga, pelo menos, por dia, 10 minutinhos de meditação e 1 hora de leitura. Essa 1 hora eu tô tentando dividir em 2 sprints de 30 minutos de leitura
Eu já tenho feito isso desde o ano passado e tá dando muito certo. Eu tô gostando muito de colocar um timer para poder executar essas tarefas. E aí, quando eu tô fazendo, eu não olho o celular, não olho nada e tá sendo bem legal. Então, hoje é o primeiro dia. Hoje é sábado. Eu já fiz um pouquinho de leitura. Ainda não fiz a yoga nem a meditação. Vamos ver como eu vou encaixar isso no meu dia, que tá bem cheio. Inclusive, minha família vem me visitar. A gente vai na Pinacoteca agora. Hoje eu tô com algumas coisas que eu quero fazer no meu dia. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Eu tô bem cansada também, confesso. Ontem o ensaio foi muito bom, mas assim, tirou meu couro. Tô bem cansada. Mas eu fiquei impressionada em o quanto
O flow de yoga que eu fiz de noite me relaxou. Principalmente naquela posição final, depois que você termina, acho que é o Savasana, acho que esse é o nome. Você fica uns minutos parado, sem poder se mexer, só respirando e relaxando. E nossa, aquilo ali me levou para um lugar de relaxamento incrível. É por isso que eu quero adquirir esse hábito, porque eu sei que tem muitos benefícios. Então,